Há nomes que atravessam o tempo, desafiando a lógica da fama, da moral e até do esquecimento. Entre eles, poucos são tão controversos, tão comentados e tão julgados quanto o de Rita Cadillac, a mulher que ousou dançar quando o Brasil ainda engatinhava na liberdade e que pagou um preço alto por ser dona de si. Rita nasceu Rita de Cássia Coutinho, em 13 de junho de 1954, no Rio de Janeiro. Sua infância foi marcada pela ausência e pela luta. Filha de uma família humilde, perdeu o pai ainda antes de nascer e cresceu ao lado da mãe, enfrentando as dificuldades de uma época em que a mulher pobre tinha de ser resistente para sobreviver. Enquanto outras meninas sonhavam com contos de fadas, Rita conhecia cedo o peso da realidade. Aos 15 anos, foi obrigada a se casar. A sociedade da época não perdoava meninas que ousavam ser livres, e a liberdade feminina era vista como rebeldia. O casamento imposto e turbulento não durou muito. Em meio a brigas e desilusões, ela se viu sozinha, com um filho pequeno nos braços e um mundo inteiro contra ela. Nos anos seguintes, o destino testaria sua coragem de todas as formas. Rita tentou trabalhar, sobreviver, cuidar do filho. Passou por momentos em que, segundo ela mesma, precisou fazer o que era preciso para sustentar a casa. A imprensa, anos depois, transformaria isso em manchetes sensacionalistas. Boatos sobre prostituição e vida fácil começaram a cercar seu nome, mesmo antes da fama. Mas ela sempre foi direta. Não tinha vergonha do que viveu, porque cada escolha foi feita por necessidade, não por vaidade. E então, o acaso, ou o destino, mudaria tudo. No início dos anos 1970, o Brasil vivia a era da televisão colorida, dos programas de auditório e da alegria exagerada que escondia uma ditadura. Foi nesse cenário que Rita encontrou o palco que mudaria sua vida. O programa do Chacrinha. Ali, sob as luzes, surgia a figura que o Brasil inteiro aprenderia a reconhecer. Rita Cadillac, a Chacrete. Com seu corpo escultural, sorriso provocante e olhar desafiador, Rita dançava em um tempo em que o corpo feminino ainda era visto como tabu. Cada passo seu parecia uma afronta aos bons costumes. As famílias mais conservadoras torciam o nariz, mas o público a adorava. O país inteiro sabia seu nome e também inventava histórias sobre ela. Ser chacrete era ao mesmo tempo glória e condenação. Enquanto os homens riam e se divertiam, as mulheres eram julgadas. Eram chamadas de mulheres fáceis, objetos de desejo, símbolos do pecado. Mas por trás do brilho havia jornadas exaustivas, cachês baixos e uma sociedade que via o sucesso feminino com desconfiança. Mesmo assim, Rita brilhou. Sua presença nos palcos era hipnotizante. Em pouco tempo, ela se tornou um ícone. Era convidada para eventos, fazia fotos, shows e ganhou destaque em revistas. No entanto, junto com a fama vieram as sombras, os rumores, as acusações, os julgamentos. A imprensa popular da época se alimentava de escândalos. Bastava uma foto, uma frase ou um olhar para gerar manchetes. E Rita Cadillac, com sua imagem ousada, se tornava o alvo perfeito. Diziam que ela vivia romances com homens poderosos, que frequentava ambientes perigosos, que tinha ligações misteriosas. Muito disso nunca foi comprovado, mas a sociedade adorava acreditar. O nome de Rita, que antes era sinônimo de alegria, passou a ser cercado de polêmica. Cada novo boato era uma ferida, e a mulher que encantava o Brasil começou a ser também aquela que a moral pública adorava condenar. Nos anos 1980, ela tentou transformar essa fama em arte. Gravou discos, lançou canções, entre elas o sucesso É Bom para o Moral, que virou o hino de uma geração. A música, com batida dançante e letra provocante, representava bem quem ela era. Uma mulher que ousava ser feliz mesmo quando o mundo queria que ela se calasse.
Mas a fama, como sempre, é ingrata. O tempo passou, o público mudou e as chacretes foram saindo de cena. Rita, que antes vivia nos holofotes, começou a enfrentar o esquecimento e o peso de ser um símbolo do passado. Nos bastidores, a vida não era fácil. Os shows diminuíram, o dinheiro rareou e as portas da televisão começaram a se fechar. Foi quando vieram os julgamentos mais cruéis, não apenas da mídia, mas da própria sociedade. Nos jornais, surgiam reportagens especulando sobre a decadência da musa. Alguns diziam que ela havia se envolvido com pessoas perigosas, outros falavam em crimes e escândalos. Nenhuma prova concreta, apenas ecos de uma época em que o sensacionalismo vendia mais do que a verdade. Rita, no entanto, resistia. Orgulhosa, dizia que não devia explicações a ninguém. Fiz o que precisei fazer. Vivi o que tive que viver, repetia. E essa sinceridade, por vezes, era interpretada como confissão, quando na verdade era apenas força. Num país marcado pelo machismo e pela hipocrisia, ser uma mulher que não se arrependia era quase um crime. Foi assim que, já nos anos 2000, ela se envolveu na indústria de filmes adultos. A decisão, segundo ela, veio da necessidade e da falta de oportunidades. A mídia tratou o assunto com escárnio. Manchetes sensacionalistas estampavam seu nome como se fosse um escândalo nacional. Mas Rita, mais uma vez, enfrentou o julgamento com altivez. Disse que não se arrependia, que era dona do próprio corpo e que não devia satisfação à moral de ninguém. Por trás da postura firme, no entanto, havia dor. Em entrevistas posteriores, ela admitiu que sofreu depressão após esse período, sentindo o peso do preconceito e da solidão. O país que um dia a aplaudiu parecia agora zombar dela. Mesmo assim, a história de Rita Cadillac não terminaria em silêncio. A mulher que nasceu para dançar não sabia se render. Com o tempo, ela se reinventou. Participou de programas de TV, foi convidada para reality shows e se transformou em uma espécie de símbolo da resistência feminina. Ela voltou aos palcos, participou de documentários e passou a falar abertamente sobre tudo o que viveu, as dores, os erros, os julgamentos e os aprendizados. Sem filtros, sem vergonha, com a mesma coragem que a fez famosa. Nos últimos anos, Rita retomou o controle da própria imagem. Aos 70 anos, continua ativa, concedendo entrevistas, participando de eventos e mantendo presença nas redes sociais. Tornou-se também símbolo de empoderamento da mulher madura, desafiando a ideia de que sensualidade tem prazo de validade. Ela mesma costuma dizer: "Sou dona do meu corpo e da minha história." Hoje, quando olha para trás, Rita Cadillac enxerga uma trajetória marcada por contradições, sucesso e solidão, aplausos e preconceito, brilho e dor. Mas também uma história de coragem. Porque, em um país que tantas vezes tenta silenciar as mulheres que ousam ser livres, ela nunca se calou. Mesmo quando o mundo inteiro apontava o dedo, Rita dançava. Mesmo quando a imprensa a julgava, ela sorria. Mesmo quando a vida parecia tirar tudo, ela se reinventava. E talvez seja isso que faz de Rita Cadillac um ícone, não apenas da televisão, mas de sobrevivência. Sua história é um retrato cruel e fascinante do Brasil. Um país que transforma mulheres em mitos e depois as condena por existirem. Rita Cadillac foi a musa do povo, a mulher que desafiou o moralismo e viveu o preço da liberdade. E, no fim, continua de pé, como sempre esteve, dançando entre o amor e o escândalo, entre a glória e o julgamento, entre o passado e a eternidade. Já conhecia a história de Rita Cadillac? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assista ao vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Tenho certeza de que vai gostar. Te encontro lá.